Olá pessoal do Jurídico, vamos lá, mais um vídeo sem enrolação e com qualidade. Semana passada eu falei para vocês sobre as certidões, sobre a importância de você buscar, pegar a certidão no registro de imóveis quando você vai adquirir um imóvel, que é a certidão da matrícula, certidão de registro, cópia da matrícula, certidão inteiro teor, que é o que a Lei 6015 traz lá. Não importa o nome que ela receba, mas você vai lá e peça uma cópia ipsis literis da matrícula do imóvel para você saber a situação. Aí o que essa certidão poderá mostrar para você? Eu vou falar um pouquinho a respeito disso hoje. Eu vou fazer uma série de vídeos e o vídeo que eu falei das certidões, ele está na playlist do YouTube lá, ok? Que fala de direito notarial e registral, ok? Esse vídeo está nessa playlist, ok? Então, o de hoje agora eu vou fazer uma série de vídeos para os vídeos não ficarem longos a respeito dessas questões, o que podem interessar a vocês, né? Aqueles que atuam na área de direito imobiliário de uma forma geral. Haja vista, né, aos casos práticos que a gente tem lá, um monte de problemas que a gente vê acontecer no dia a dia. Então é o seguinte, né, você solicitou, né, uma cópia da matrícula. Primeira coisa, você tem que ler a matrícula inteira, porque o que vale nela não é a última coisa que tem, não. Você tem que ver todo o histórico dela. Então, a matrícula é o seguinte, né? Ela começa lá em cima, tem o número da matrícula, livro, folha. Normalmente, se for ficha aí, vai ter só se é frente e verso da ficha lá, se é a ficha 1, 2, 3, conforme o número delas lá. Então, tem o número da matrícula, a data, entende? E o imóvel. Então tem a descrição do imóvel, quem era o proprietário na data da abertura da matrícula, certo? O registro anterior. E a partir daí vem a história do imóvel, certo? Então se vai ter lá um R1 ou uma V1 e isso aí segue uma sequência infinita, tá? Então é AV1, R2, AV3, R4, AV5, R6, R7, R8. Aí tem atos que são registráveis, tem atos que são averbáveis. Então você tem que ler todos eles para você saber exatamente o que existe, o que não, o que está valendo e o que não está valendo. Mas primeiramente eu vou falar o seguinte, vamos do básico. Imaginemos que é uma matrícula com um único registro. Então você vai olhar quem que é o titular do domínio desse imóvel. Lá no registro estará lá a forma do título, se é escritura pública, ato judicial ou um instrumento particular, quem que é o comprador, quem que é o vendedor. Então imaginemos que o comprador figure lá na matrícula, né, no registro, como Carlos Alberto Cordeiro dos Santos, solteiro. E você está adquirindo esse imóvel na minha mão agora e eu disse para você, né, aí que eu sou casado agora. Então, consequentemente, você vai ter que averbar lá nessa matrícula o meu casamento, correto? Entende? Será necessário apresentar uma certidão de casamento atualizada para que você saiba qual que é o regime de bens que eu casei, se esse bem será patrimônio comum ou patrimônio privado meu, que dependendo do regime, né, ele poderá ser patrimônio comum ou patrimônio privado, né, pode ser patrimônio comum do casal ou patrimônio privado meu, certo? Então, consequentemente, você vai fazer essa verbação, né, dos dados, né, do meu casamento. Certo? Se o regime for diferente do legal, consequentemente haverá necessidade de registrar no livro 3 do cartório de registro de imóveis o pacto antinupcial e fazer a verbação dele nessa matrícula também, ok? E daí é a primeira coisa que você tem que perquirir. Se a qualificação do titular do domínio na matrícula ou seja, é a qualificação jurídica dele, o que está lá no mundo jurídico, que está na matrícula, corresponde, né? É a mesma qualificação de fato dele hoje. Se a situação de fato for diferente da situação jurídica, há que se adequar a situação de fato à situação jurídica para que você possa alienar o imóvel, ok? Normalmente a escritura costuma ser lavrada antes e essa verbação é feita no ato do registro da escritura, mas haverá necessidade em alguns estados de você apresentar a certidão de casamento e em outros, né, o Código de Normas permite que essa verbação seja feita com os dados constantes da escritura pública, ok? Haja vista que o tabelião tem fé pública se ele colocou lá os dados do vendedor, né? Então, no meu caso, Carlos Alberto Cordeiro, casado, né? Regime de X de bens lá, com fulana de tal, CPF tal. Então, em certos estados, eu não vou falar nenhum, porque são, né, vários no país, são 26, então isso pode mudar.
correto de estado para estado. Mas se o código de norma não previr, você terá que apresentar a certidão de casamento, certidão de identidade, né, da esposa do alienante, para que seja averbada a identidade, CPF dela lá, ok? Então, a primeira coisa que você tem que perquirir é isso, qualificação das partes. Se a parte está, a qualificação dela de direito corresponde à qualificação dela de fato hoje. Se não corresponder, você vai ter que adequar, ok? Então, esse vídeo eu só vou falar sobre isso, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.